Como foram de Natal? Glória a Deus. Ô Pri, pode levar, por favor. Obrigada. Eu também fui bem de Natal. Muito bom. Aleluia. E estamos aqui, amém, irmãos? Para mais um culto, mais uma noite, nós nos reunirmos juntos e não só louvar o Senhor, como nós já bem fizemos, mas ouvir algo da parte dele. Amém? Eu estava essa tarde orando, meditando e pensando sobre o fim de ano, né? Fim de ano a gente parece, não sei, me diz aí o que você pensa, o que você acha, mas a impressão que eu tenho é que alguns de nós ficamos mais místicos, não é verdade? No final do ano, a gente começa, né, a ficar pensando em muitas coisas, nós olhamos para trás, olhamos para como foi o nosso ano, o que deu certo, o que não deu certo. Mais uma vez, renovamos alguns votos, não é verdade? E a gente fica mais reflexivo no fim de ano e também temos uma tendência a ficarmos mais místicos. E que sentido que eu estou falando isso? A gente, nossa, vou para os últimos cultos do ano e vai ser aquelas palavras assim, né, sobrenaturais. Não que não seja, todas são, amém, irmãos? Mas você está entendendo o que eu estou falando? E tipo assim, aí a gente tem aquela expectativa de levitação, né? Vai que, né, eu vou levitar e vou sair da igreja, né? Ou receber uma palavra. A gente fica mais assim, e até mesmo nós que ministramos a palavra, a gente tem essa expectativa de trazermos algo novo, uma novidade para a igreja, amém? E eu estava então em casa, né, meditando, passei a tarde orando, um período da minha tarde orando, e a palavra, a mensagem, na verdade, Deus ele já vem tratando muitas coisas ao meu coração, né? E a mensagem que veio para eu compartilhar com você essa noite é muito simples. Não é nada que a gente já não tenha ouvido, não é nada que nós não estejamos acostumados a ouvir, amém? Mas eu creio que essa é uma noite onde o Senhor ele quer criar raízes no nosso coração sobre algumas coisas. Sobre algumas coisas que ele já vem anunciando para a gente, ele já vem ensinando, nos ensinando através dos ministros, através de tantas pessoas. Recentemente, nós tivemos muitas passagens por aqui, não é verdade? E todas foram uma bênção, e cada um com o seu jeito, cada um com a unção que Deus depositou na sua vida, cada um dentro do seu chamado ministerial, né? Nos alcançou, liberou coisas poderosas sobre a nossa vida e especificamente algumas palavras que foram ditas, algumas coisas, né, que foram liberadas na quinta-feira passada. Se eu não me engano, foi quinta-feira passada que o casal, o pastor Jean, né, e a Elza esteve aqui. Algumas coisas que ela falou, que ela liberou sobre a nossa vida, veio muito de encontro àquilo que o Senhor já estava falando ao meu coração. Aquilo que o Senhor ele já vinha me encorajando a olhar de uma maneira com uma atenção maior, amém? Recentemente, eu trouxe uma ministração para a igreja e eu falei para vocês que era sobre algo que, embora eu perceba que não é mais, já foi, mas não é mais uma área de dificuldade gigantesca na minha vida. Mesmo assim, eu gosto de observar. E na ocasião, eu lembro que eu falei para você, ainda que não espere acontecer algo na sua vida, em determinado ponto, numa determinada área, para que você vá observar o que a Bíblia fala sobre aquilo. Vocês lembram disso? Mas é bom que você e eu, a gente busque, pegue temas específicos, coisas até mesmo que você se percebe já fortalecido naquilo, coisas que você percebe que você já venceu inúmeras situações, mas você volte a meditar sobre aquilo. Amém? Aleluia. E eu acredito que é isso que o Senhor quer fazer comigo, com você essa noite. Ele deseja então que, ainda que nós já tenhamos o conhecimento do que vamos falar, ainda assim nós venhamos a observar com mais cuidado essa noite, amém? Eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia comigo lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1,
por favor, Evangelho de Marcos, capítulo 1. O nosso pastor, ele não está presente porque nem tem previsão para ele desligar lá a máquina dele hoje. Está trabalhando, então ele falou comigo que não tem previsão, é dia de fechamento, normalmente é assim, né? Mas o coração dele está aqui, né? E esse tempo também está passando. Você crê junto com a gente? Amém. Está passando. Você abriu aí, Evangelho de Marcos 1. Nós vamos ler o 21 e o 22 e diz assim. Aqui o contexto é a cura daquele endemoniado lá em Cafarnaum. Esse é o contexto, mas nós vamos ler o 21 e o 22 que diz assim. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Olha só o que está dizendo aqui. Maravilhavam-se na sua doutrina, porque os ensinava como quem tem o quê, irmãos? Autoridade. E não como os escribas. Nesse momento aqui, aquele povo, aquelas pessoas, elas já tinham... Eles já tinham pessoas que os ensinavam. Amém? Eles já havia um grupo de pessoas que ensinavam aquele povo. Eles já tinham passado pela experiência de ouvir mestres, os mestres da lei. Eles já tinham essa experiência, porém, olha o que a Bíblia vai dizer. Maravilhavam-se da sua doutrina. Porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, embora os escribas ensinassem aquele povo, existia uma diferença muito grande no ensino dos escribas ao ensino de Jesus. Tanto que aquelas pessoas se maravilhavam quando Jesus falava. Amém? Eles ficavam maravilhados com a doutrina, com aquilo que Jesus trazia, com aquilo que Jesus expunha para eles. E aí que está. E fala assim, por quê? Por que eles se maravilhavam daquela maneira? Por causa da forma como Jesus pregava. Por causa da forma como Jesus ensinava. Porque os ensinava como quem tem autoridade. Deixa eu te falar, a autoridade pode ser vista e pode ser percebida. Amém? E é sobre isso que eu quero falar um pouco com você essa noite. Sobre autoridade. Amém? Nós temos uma matéria chamada Autoridade do Crente no Rema. Não sei, né, quantos já fizeram, basicamente, né, praticamente a igreja inteira. Amém, irmãos? E a autoridade do crente é uma matéria que ela vem trazer muito fundamento, muita firmeza na nossa vida sobre aquilo que Jesus fez por nós. Sobre a obra redentiva. Sobre o resultado da obra redentiva. Amém? Então, nós só temos autoridade porque Ele devolveu essa autoridade para nós. Ele devolveu esse lugar de autoridade para nós. Nós só temos autoridade porque Ele morreu. Ele ressuscitou, Ele tomou na mão dele as chaves da morte e do inferno, Ele liberou sobre mim e sobre você a autoridade que foi dada para Ele. Amém, irmãos? Mas eu quero começar mexendo um pouco com você e até mesmo começar fazendo com que você reflita um pouco sobre isso, fazendo com que você pense um pouco sobre isso, sobre o quê? A autoridade, ela pode ser vista. A autoridade, ela pode ser percebida. Amém? Então, até mesmo os demônios, eles percebem e veem a autoridade exercida por nós ou não. Amém, irmãos? Vá comigo para Marcos 4. Marcos 4, por favor. Nós vamos ler bastante versículos hoje. Vou citar bastante, então se você não quiser abrir, você acompanha aí na tela. Amém? Mas olha só. Aqui eles se maravilharam de Jesus por causa do ensino dele. O ensino de Jesus era um ensino consistente. O ensino de Jesus era um ensino, não era um ensino que inchava, mas era um ensino que transformava.
O ensino de Jesus mudava a perspectiva humana, mudava a situação em que as pessoas elas viviam. Logo depois desses versículos aqui que nós lemos, ele vai ter um encontro com aquele endemoniado. Aquele homem vai ficar completamente são, completamente curado. Por quê? Porque ele ensinava com autoridade. Ele sabia, irmãos, quem ele era. Ele sabia o que ele tinha. Ele sabia o que ele possuía. Ele não andava de cabeça baixa diante das pressões. Ele não andava de cabeça baixa diante das adversidades. Ele não perdia tempo com mimimi, com mais. Não. Jesus, ele ia para cima. E assim Deus espera que eu e você façamos. Por quê? Porque a autoridade é do crente. A autoridade é da igreja. A autoridade é minha e sua. A autoridade não é de político. A autoridade não é da Umbanda. A autoridade não é do espiritismo. A autoridade é da igreja. A autoridade é do crente. Existem muitas pessoas, irmãos, se colocando como autoridade no mundo. Existem muitas pessoas influenciando a vida de outras. A autoridade não é de coaching. Não é. A autoridade é da igreja. A igreja é a detentora da autoridade. Amém? E por mais que você ouça discurso bonitinho, politicamente correto, nada disso muda, transforma. Nada disso tem o poder de fazer com que o coração humano seja recriado. A única palavra que pode fazer alguém passar da vida para a morte, do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, é a palavra que eu e você carregamos. É a palavra, irmãos, que eu e você um dia fomos expostos e carregamos. Amém? Então, aqui em Marcos 4, lá no 35, a Bíblia vai dizer: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Sabe, irmãos, Deus quer que algumas pessoas aqui essa noite passem para outra margem. Deus espera, deseja que algumas pessoas aqui nessa noite passem para outra margem. Nós vamos em poucos dias nós vamos passar, nós vamos ter uma virada, nós vamos passar de um ano para o outro. Mas sabe, irmãos, Deus quer que você de fato passe para uma outra margem. E você, uma vez estando numa outra margem, na outra margem, você, irmãos, assuma, vista, sabe, o agasalho de crente cheio de autoridade. Amém? E não permita mais que certas coisas aconteçam na sua vida, entre na sua casa. Amém, irmãos? Sabe, irmãos, eu não sei como vai ser daqui para o final. Amém? Não sei como vai ser daqui para o final. Minha expectativa, a expectativa que eu tenho no meu coração é muito boa. A expectativa que eu tenho no meu coração é que Deus, Ele deseja chacoalhar a nossa vida essa noite. Ele deseja que os nossos olhos sejam abertos e que escamas caiam dos olhos e que você e eu saiamos daqui entendedores que a autoridade é do crente, a autoridade é da igreja. Eu não sei, irmãos, com qual perspectiva, percepção, né, com qual intenção você veio para cá hoje. Estamos na última quinta-feira do ano. Eu não sei se você veio apenas cumprir uma escala. Não sei se você veio apenas dizer para a sua consciência. Porque, como eu falei lá no início, no final do ano a gente fica meio místico, né? Então vamos seguir tudo bonitinho para poder Papai Noel dar o presente para a gente. Amém? Muito crente tem se comportado dessa maneira, irmãos. E eu não estou com raiva de você. Eu não estou revoltada com você. Mas eu estou com raiva e revoltada dessa inércia que a igreja se meteu. E como boca de Deus, eu estou me levantando hoje, amanhã, depois, onde quer que seja, para abrir mesmo meu bocão e dizer: igreja, acorda. Você tem autoridade. Você não deve viver, irmãos, no canto do ringue, não. Você não deve viver tomando pancada da vida, das contas, de enfermidade, sei lá do quê. O nome que nós carregamos é o
de nhenhenhé diante de tudo isso que a gente ouve, de tudo isso que foi dado a nós. Irmãos, eu estava meditando sobre tudo isso e Deus falando ao meu coração. Sabe o que Deus falava ao meu coração? Diga à igreja, diga aos meus filhos, diga ao meu povo, para cuidar da sua vida, para ter zelo pela sua vida. E vida que eu estou falando, irmãos, é a sua vida, a sua curta vida. Você sabia que o ser humano tem uma curta vida? E Deus falando ao meu coração, muitos não se atentaram que a vida é um presente que eu dei. A vida, irmãos, é uma dádiva. A vida é um presente. Quantos já destruíram a sua vida? Quantos estão aí frustrados? Quantos numa chuva dessa, em período de Natal, Ano Novo, estão largados na rua porque não cuidaram bem da sua família? Porque não zelaram pelos seus? Sabe que a minha concepção, quando eu olho o coitadinho na rua, mudou muito? Porque às vezes não é bem lá um coitadinho, é alguém que está colhendo aquilo que plantou. E o Espírito Santo, enquanto eu me arrumava, falava, a vida é uma dádiva, a vida é um presente, cuide da sua vida, irmãos. Porque você vai ter que prestar conta dela para o seu Senhor, porque Ele te deu e você vai ter que devolver para Ele. Você vai ter que prestar conta para Ele, então cuida da sua vida. E, irmãos, a Bíblia está recheada de formas que eu e você podemos cuidar bem da nossa vida, que eu e você podemos cuidar da nossa mente, que eu e você podemos, irmãos, guardar o nosso propósito. Amém? Então aqui, passemos para outra margem, no 36. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e os outros o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher de água. E Jesus estava fazendo o quê, irmãos? Desesperado. Jesus estava, ó céus, ó terra. Jesus estava, Deus, você não está vendo isso? Não, irmão, Jesus, quando veio à terra, ele assumiu a posição de filho. Eu não sei se você entendeu isso, mas isso é poderoso demais. Jesus, quando veio à terra, ele assumiu a posição de filhos. Só de você ser filho, você está posicionado num lugar inabalável. Só de você ser filho, você está posicionado num lugar inabalável. Jesus assumiu a sua posição de filho. Como filho, ele sabia do seu destino. Como filho que tem comunhão com seu pai, ele sabia que nada iria acontecer com ele. Os ventos podiam soprar, a onda podia entrar dentro daquele barco, mas ele sairia ileso. Por quê? Porque ele assumiu a posição de filhos, ele sabia do propósito dele, ele sabia do chamado dele, irmãos. Ele sabia que que morrer fora do tempo não cabia para ele. Ele sabia que não era nenhum demônio, nenhum capeta, nenhuma tempestade, nenhuma mentira que iria tirá-lo do propósito. Mas nós estamos falando de um filho que tinha plena comunhão com o pai dele. Não estamos falando de qualquer filho. Hoje em dia tem vários tipos de filho por aí. Amém? E quem qualifica o tipo de filho que somos eu e você. O tipo de filho que seremos somos eu e você. Então Jesus estava dormindo. Isso aqui mexe muito comigo. Porque, irmãos, você tem a capacidade de dormir enquanto você está endividado? Você tem a capacidade de dormir enquanto um diagnóstico bate à sua porta? Você tem a capacidade de dormir enquanto as coisas não estão como você gostaria que estivesse? Você tem a capacidade de dormir quando se aproxima a data de você acertar determinado compromisso e você olha na sua conta e não tem 1 centavo? Você tem a capacidade de dormir? Ou você sai fazendo um monte de besteira pelo meio do caminho, coloca, dando pitaco naquilo que Deus quer fazer por você? Ou você sai se emaranhando, se embolando? Como que é que a gente reage, irmãos?
Como é que a gente reage diante das adversidades da vida? Porque eu vou te falar, adversidades virão. Já veio esse ano para você, já veio para mim e virão, continuarão vindo, irmãos. Elas virão. Mas como que eu e você vamos lidar com elas? Investidos de autoridade, cheios de autoridade, andando na autoridade que foi conquistada para nós? E deixa eu te dizer, irmãos, eu gosto muito eu não gosto de raso. Raso não é para mim, estou fora de coisa rasa. Não serve, superfície não serve para mim. Não fui criada para andar na superfície, para viver na superfície. Ou eu mergulho fundo, ou eu nem mergulho. Raso é mediocridade, para mim não funciona, não dá para mim. Então, eu gosto de quando eu analiso as coisas, quando eu analiso certos textos, eu gosto de entrar dentro dele e lá no âmago da questão para poder extrair o máximo que eu posso. Sabe, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Para eu e você termos autoridade, alguém precisou morrer. A autoridade não caiu no seu colo. A autoridade não caiu no meu colo. A salvação não caiu no meu colo. Não caiu no seu colo. E como eu ouvi há muitos anos atrás do meu irmão Eduardo no acampamento de jovem, a salvação foi de graça para você. Para alguém custou e custou muito alto. Um preço muito caro. Ela só foi de graça para você. Ela só foi de graça para mim. Então hoje nós estamos falando de autoridade. Hoje nós estamos falando de um poder investido a mim e a você. Agora, para que esse poder chegasse a mim e a você, alguém precisou morrer. Um inocente precisou morrer, irmãos. Alguém que não tinha nada a ver com a história. Alguém que não errou, que não pecou. Ele precisou morrer no meu e no seu lugar. Para devolver dignidade para mim e para você. E junto com a dignidade, a autoridade. Então, olha só. Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Eu acho interessante porque hoje eu ouço muitas pessoas falando: será que Deus não se importa com isso? Será que Deus não se importa com aquilo? Será que Deus não se importa com o que eu estou vivendo? Será que Deus não se importa com aquilo que eu estou passando? Irmãos, se você perguntar isso para Jesus, a semelhança desses homens, você vai ter a mesma resposta, porque Ele não muda. Ele não tem outra resposta para te dar. Ele não tem outra resposta para me dar. E eu não tenho nada para inventar aqui para você ficar bonzinho comigo. A resposta é uma só. A resposta é essa aqui. Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes respondeu: por que sois tímidos assim? Olha a resposta de Jesus. É a mesma para hoje, tá? Por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? E ele não é uma exclamação, amém? É uma interrogação. Por quê? Porque Jesus está perguntando: como pode você não ter fé? Como pode você ser tímido assim? Como pode você não fazer algo com aquilo que veio sobre você? Como pode você ficar passivo? Amém, irmãos? E aí eu digo, igreja, como pode eu e você vermos enfermidade entrando na nossa casa e não fazer nada? Ficarmos passivos. Como pode nós vermos a falta entrar na nossa casa e não fazermos nada? Ficarmos passivos. Como pode, igreja, nós vermos confusãozinha, distrações entrar na nossa casa, não fazermos nada e ficarmos passivos? Como pode nós começarmos a falar uns com os outros dentro de casa de qualquer jeito, aquilo virar um costume, um hábito, e daqui a pouco um dando coice, patada no outro, e nós não fazermos nada? Foi essa a vida que Jesus morreu para conquistar para mim e para você? Volto a falar, não estou com raiva de ninguém, amém? Somente de uma coisa só. Dessa passividade que a igreja entrou. Desse lugar, irmãos, que a igreja entrou, de ficar olhando a vida passar, a banda passar, e não fazer alguma coisa com aquilo que está vendo. Olha, eu e você precisamos sair daqui hoje, certos que a autoridade é do crente.
Eu e você, irmãos, precisamos sair daqui hoje certos que a autoridade é da igreja. Eu tenho autoridade. Amém? Aleluia. Aleluia. Então, você possui autoridade. Marcos 28, 18, a Bíblia vai dizer, deixa eu voltar para cá. Então, aqui, ó, no 41, não podemos esquecer de ler o 41, porque o 41 é incrível. No 41, ele diz assim, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Lembra lá? De Marcos 1, 22, maravilhavam-se da sua doutrina porque os ensinava como quem tem autoridade. Aqui, mais uma vez, nós vemos pessoas maravilhados, impactados, impressionados com ele. Quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Irmãos, isso aqui a gente não pode romantizar. As pessoas fazem música, botam uma melodia legalzinha, e não tem problema nenhum eu e você cantarmos, chorarmos, mas não podemos, irmãos, olhar para isso aqui e romantizar, e muito menos normalizar. Muitas coisas estão sendo normalizadas no mundo. Muitas outras coisas estão sendo normalizadas na igreja. Mas deixa eu te falar, Jesus é o dono de todo o poder, e isso não pode ser normalizado. Ele continua no trono. Deus continua no trono, Jesus continua à destra da majestade nas alturas. Jesus continua curando, Jesus continua ressuscitando mortos, Jesus continua dando vista aos cegos. Isso não pode ser normalizado. Nós não podemos ver as pessoas entrando pelas igrejas, doentes, a gente normalizar a coisa, pregar uma palavra muito bonita e não ter coragem de impor as mãos sobre os enfermos para selar a palavra que foi liberada. Porque a Bíblia diz que o Espírito, ele vai selar a palavra. A palavra, irmãos, ela é pregada e o Espírito confirma aquilo que foi pregado. Amém? Então eu e você, queridos, nós precisamos ter essa consciência. Não ficar romantizando as coisas, não normalizar aquilo que o mundo está normalizando. Você não é normal, você não é comum, você não é igual a todo mundo. Você não é igual a todo mundo, você não é igual a todo mundo. Você é um ungido, e a unção de Deus é aquilo que, da parte de Deus, Ele compartilhou com o homem que tira você do comum. Deus compartilhou comigo e com você a unção. E a unção é aquilo que Deus liberou sobre mim e sobre você, que tira você daquilo que é comum, irmãos. Não dorme, não. Eu não sei como você vai conseguir dormir ouvindo tudo isso. Amém? Aleluia. Então, olha aqui, Mateus 28, 18, a Bíblia vai dizer, Jesus aproximou-se, falou-lhes dizendo, alguma autoridade me foi dada. Um pouco de autoridade me foi dada. Deus que segura lá o seu saquinho de autoridade, botou um bocadinho só, liberou um pouquinho de autoridade para mim. Foi isso que Jesus falou? Não, irmãos, toda a autoridade me foi dada, olha só, no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí o 19 começa dizendo, ide. Portanto, ide, portanto, ide. O que é isso? Jesus transferindo para mim e para você a autoridade que foi dada a Ele. Alguma autoridade? Não, irmãos, toda a autoridade. Toda a autoridade que Ele recebeu, Ele transferiu para a igreja. A Bíblia fala em Efésios que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Amém? Então, se Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo, a igreja é Cristo andando sobre a terra. Então, tudo aquilo que estava investido em Jesus está agora investido sobre a igreja. Aleluia. 2 Timóteo 1,7, a Bíblia vai dizer, porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Irmãos, você tem autoridade, ainda que você não use. Agora, é triste demais uma pessoa ter algo e não utilizar. É muito triste.
É muito triste alguém morrer seco de sede tendo água em casa. No nosso caso, água dentro. Isso é muito triste. É muito triste, irmãos, um dia eu e você estarmos diante daquele que devolveu para nós a autoridade, a dignidade, e olharmos para ele e dizermos, então, nem sabia. Nós aqui não podemos nem dar essa desculpa. Porque a gente sabe. Nós temos autoridade. A pergunta é, irmãos, o que estamos fazendo com ela? Nós temos autoridade, você possui autoridade. A pergunta é, você está normalizando as coisas? Quando você passa por alguém enfermo, aquilo já se tornou normal para você? Ah, não tem nada não, no mundo tem vários. Ah, essa região de Osasco tem um monte de enfermos. Isso virou comum para você? Isso virou normal para você? Então, o problema não está com a sociedade, o problema não está com a política, o problema não está com isso, com aquilo, o problema está com você. O problema está comigo. O problema está com a igreja. Porque onde Jesus passava, ele curava. Por quem ele passava, ele liberava vida, irmãos. Na quinta-feira passada, eu falei algo no final do culto. Quem estava aqui lembra? Na sexta-feira eu estive dentro de uma repartição, podemos dizer assim, pública, com algumas pessoas. E uma mulher veio olhar algumas coisas que eu estava apresentando lá. E ela estava doente, ela falou comigo várias coisas. Irmãos, debaixo daquela palavra que eu recebi e que compartilhei com vocês, eu não perdi tempo. Agarrei a mulher e já comecei a liberar cura sobre ela. Em nome de Jesus, isso saia da sua vida. Em nome de Jesus, seja curada. Em nome de Jesus, taxas aumentem agora. Mas, irmãos, a gente pode normalizar a coisa. Nós podemos entrar na vibe de, é coincidência eu estar aqui. Não. Onde o Filho de Deus chega não é coincidência. Você chegou ali para ser sal e luz. Você chegou ali para fazer a diferença. Você chegou ali para tocar as pessoas através da unção que está sobre a sua vida. Sempre, Michela. Pois é, sempre. Por quê? Porque não existe secular para filho de Deus. Eu estou no meu trabalho. Eu estou fazendo minhas compras de Natal. Não interessa. Você é reino onde você está. Você é filho onde você está. Você é representante do rei, da majestade onde você está. Não importa. Amém, irmãos? Aleluia. E aqui a Bíblia vai dizer, porque estou te falando que você possui autoridade. Você tem autoridade. Toda a autoridade foi dada a Jesus e ele transferiu ela para você. Ela transferiu ela para mim. O apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo, o contexto de Timóteo é, Timóteo estava sendo massacrado pelas pessoas porque ele era jovem. E o pai era grego. E se você quiser saber mais, vai ler o livro Em Busca de Timóteo, que lá tem um monte de coisa boa para você aprender sobre a vida dele. Amém? Então, Timóteo, ele era meio que, rolava um certo preconceito sobre ele. Por causa da idade, por causa do pai que era grego. E aí, ele sofria resistência na igreja que ele pastoreava. E aí, Paulo sabiamente vai dizer para Timóteo, porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, Timóteo, espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Irmãos, não interessa o lugar onde você esteja, o que falam de você, o que dizem para você diretamente ou indiretamente. Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E deixa eu te falar, o fim disso aí, sabe o que é? Se você se posicionar como um filho de Deus, são as pessoas, a semelhança de Nabucodonosor, dizendo, ninguém fala mal do Deus deles aqui não, hein? Ninguém fala mal. Um dia, eu estava dentro de um hospital. Um dia, eu estava lá tirando licença médica de uma nutricionista. Já contei isso para vocês, mas resumidamente, eu estava lá, aprendi a rotina do hospital, que elas levavam séculos para aprender, dias para aprender, aprendi em 3 dias. Por quê? Porque eu entrei dentro daquele hospital declarando a palavra. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, mas declarando a palavra e crendo na palavra que diz, eu possuo a unção dos santos e essa unção me ensina acerca de todas as coisas. Eu vou aprender essa rotina.
Aprendi em 2 tempos a rotina. Em dado momento da situação, quando eu estava começando a gostar de estar lá, porque eu amo hospital. Já contei isso para vocês? Amo hospital. Eu entro dentro de um hospital que eu nunca entrei na vida. A pessoa fala assim, você veio visitar quem? Criança, adulto, sei lá quem for. Eu acho. Porque parece que eu estou em casa. Amo hospital. E aí, irmãos, eu estava gostando daquilo. E aí o Espírito Santo falou para mim, eu não te chamei para você estar aí. Eu não quero que você esteja aí. Não é tempo. E aí o Senhor me mandou sair daquele lugar. E eu fiquei triste por isso. Por quê? Porque o pouco tempo que eu estava lá, eu orava pelas crianças, elas ficavam curadas. Um teve alta, horas antes de fazer uma cirurgia. O garoto não precisou fazer mais cirurgia, teve alta no mesmo dia. Irmãos, eu amava estar lá. E aí, quando eu fui falar com a minha chefe, falei para ela, olha, ela já tinha ligado para a chefia dela, para que a chefia dela conseguisse uma vaga quando a outra voltasse. Para eu não sair, para eu permanecer, porque ela estava gostando muito do meu trabalho. E aí, irmãos, quando eu estava... e aí, quando isso aconteceu, e eu fui falar com ela, querida, olha só, eu vou precisar sair do trabalho. E aí, tentei falar, olha, por conta de coisas pessoais minhas, planos pessoais meus... E ela me pressionando. Eu fiz uma coisa, vou chutar o pau da barraca aqui, vou falar logo para essa mulher. Então, Deus mandou eu sair do trabalho porque Ele tem outros planos para mim. Aí ela olhou para minha cara e falou assim, Deus falou com você isso? Falei, falou. Aí começou o deboche. Vários dias, irmãos, o deboche. E Deus vai pagar suas contas? Eu falei, vai. Eu vejo que você tinha acabado de fazer, praticamente, a sobrancelha definitiva. Vejo que você é vaidosa. Olha o cão. Sua sobrancelha está linda. É caro, né? Fazer sobrancelha assim. Eu falei assim, Deus vai pagar para você? Eu falei, vai. Seu cabelo vive sempre, né? Bem lisinho, bonito, escovado. Eu falei, porque eu escovo sempre, faço sempre ele. Deus vai fazer para você? Eu falei, vai. Então Deus vai pagar tudo isso para você? Eu falei, vai. Porque Ele é um bom pagador. Meu pai é um bom pagador. Até que um dia, irmãos, ela estava chorando. Cheguei lá, ela estava chorando, porque o filho dela estava passando mal na escola. Eu não perdi tempo. Eu estava de costa para ela, porque a sala, da nutrição é sempre pequenininha. Então, era uma mesa assim, e eu estava aqui no meu computador, e ela lá na mesa dela, e ela aos prantos, chorando. Porque o filho dela estava passando mal. Aí eu virei a minha cadeira e falei para ela, você está chorando por quê? Eu tinha ouvido a conversa toda. Que ela estava falando no telefone com a pessoa da escola da criança e falando que ia sair desesperada de lá para poder buscar o menino, para levar o menino para o pronto-socorro. Aí eu virei e falei para ela assim, você está chorando por quê? Fiz ela contar a história toda de novo. E aí ela falou para mim assim, por isso. Eu falei assim, deixa eu te falar, você não precisa sair daqui. Manda tua mãe buscar ele. E quando ela chegar lá, seu filho vai estar completamente curado, porque eu estou dizendo que ele vai estar, em nome de Jesus. Qual é o nome do seu filho? Fulano de tal. Em nome de Jesus. Fulano de tal, que eu nem lembro mais o nome do garoto. Seja sarado agora, do alto da cabeça à planta dos seus pés. E aí ela ficou assim, não, mas eu quero ir. Então vá. A única coisa que vai acontecer, você vai chegar lá, ele vai estar completamente bom, você não vai precisar ir para pronto-socorro nenhum, e se bobear, você ainda vai ter tempo para voltar para cá hoje, para me contar os grandes feitos do Senhor. Tu voltou? Nem ela. Chegou com cara amarela no dia seguinte, no trabalho. Aí, olhando, toda desconfiada para mim. E aí, ao primeiro sinal de uma gracinha que as meninas foram fazer comigo, eu provei disso, irmãos. Ela falou assim, olha, eu não quero ninguém brincando com Deus da Michela aqui. Ninguém. Eu provei disso. E eu sei o que eu estou te falando. Eu não quero ninguém fazendo chacota com Deus da Michela aqui. Com a religião dela aqui. Com a crença dela aqui. Mas eu e você precisamos nos posicionar, irmãos. Eu e você precisamos acreditar nesse Deus. Nessa palavra que não muda, que não volta vazia, que é a verdade. Amém? Então aqui, a palavra poder, ela significa poder, força, habilidade, poder inerente. Olha o que Deus te deu. Poder que resiste
numa coisa poder que reside numa coisa pela virtude de sua natureza, ou que uma pessoa ou uma coisa mostra e desenvolve, poder para realizar milagres, poder moral e excelência de alma, poder e influência própria, poder e riqueza que crescem pelos números, poder que consiste em ou baseia-se em exércitos, forças, multidões. Sabe, irmãos, quando o diabo olha para você, você é um só, mas ele vê uma multidão. Ele vê a força como se você fosse uma multidão. Sabe que quando o diabo olha para você e você tem a consciência dessa autoridade, ele olha para você e ele vê como se você fosse um exército, porque quando ele te vê, ele enxerga Cristo. Ele enxerga Jesus através de mim e de você, em mim e em você. Amém? Abra comigo em Marcos 16. A sua fé está sendo edificada essa noite? Amém, irmãos? A minha também. Aleluia. Marcos 16. Lá no 15 a Bíblia diz assim: e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí logo em seguida, olha o que Jesus fala: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Esses sinais hão de acompanhar os emocionados. Sim ou não? É, porque tem muito crente emocionado dentro da igreja. Por isso que se desvia. Você está me ouvindo? Tem muito crente emocionado dentro da igreja, por isso que se desvia. Eu não acredito que alguém que teve um encontro verdadeiro com Jesus se desvia. Por nada. Por nada, irmãos. Ele é irresistível. Ele é o nosso tudo. Uma pessoa que teve um encontro verdadeiro, real com Jesus e se desvia, não teve esse encontro real. Pode chorar na minha frente, pode falar o que for, mas não. Por quê? Porque ele é irresistível. É impossível alguém ter um encontro real com Cristo e abandoná-lo no meio do caminho. Isso é impossível, irmãos. O que é que nós estamos falando então? Nós estamos falando de um bando de emocionado que prega, que canta, que profetiza, mas são um bando de emocionados. Efeito manada, já ouviu falar? É outra coisa que está sendo normalizada no mundo. Então, eu e você não estamos aqui para poder viver esse efeito, não. Você está comigo, irmãos? Então, uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu não tenho mais a minha vida por preciosa. Não tenho. Irmãos, uma vez, quando o apóstolo Paulo, aquela luz vem sobre ele, ele perde a visão, ele ouve a voz de Jesus, uma voz, irmãos, irresistível. Aquele encontro que aquele homem teve com Jesus mudou completamente a vida dele, a ponto dele considerar como esterco tudo aquilo que ele vivia, tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo, todas as conquistas, todos os títulos, nada mais importava, nada mais servia. Aí você vem me dizer, fulano se desviou, está bebendo, cheirando, fumando, se prostituindo, fazendo e acontecendo, mas era um crente, se converteu de verdade uma conversa. Amém, irmãos? Michela, você não tem medo? Não, não tenho. Irmãos, eu tenho medo de não falar a verdade. Eu tenho medo de não pregar a doutrina de Cristo. Eu tenho medo de não falar o que a Bíblia diz. Agora, o que a Bíblia diz, eu não tenho medo de falar, não. Se eu fosse você, eu também teria. Temor de não dizer o que a Bíblia diz. Agora, o que ela diz, manda ver, fala mesmo. Amém? Então, aqui, queridos, nós vamos ver, esses sinais hão de acompanhar os que creem. Não serve ser emocionado. Você tem que crer. E crer é para cabra macho. Crer não é para qualquer um. Por quê? Porque vida da fé não é fácil. Quem diz que é fácil, é emocionado também. Amém? Por que não é? Vem me dizer que andar sobre as águas é fácil? Ah, tá.
Quantas vezes quem diz que é fácil já andou? Nunca, né? Pois é. Irmãos, olha, não vou nem entrar nesse mérito. Entendeu? Não vou nem entrar nesse mérito, porque é tanta blá, blá, blá que a gente ouve, é tanta abobrinha, que eu fico nervoso. Cuida do seu ouvido, cuida da sua vida, para você não ficar indo atrás de gente que fala abobrinha. Blá, 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 que não vai dar em nada, que daqui uns anos vai estar fumando, cheirando, se prostituindo, se drogando. Por quê? Porque é um bando de emocionado, inflado, que não tem raiz e que só tem aplauso dos outros. Vamos voltar para cá que é melhor, né? Então, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Ponto final. É isso que Jesus falou. Acabou aqui. Ponto final. Não tem mais conversa. Você crê? E se você crê, então, se você pegar na serpente, não vai te fazer mal nenhum. Se você beber alguma coisa mortífera, não vai te fazer mal nenhum. Se você colocar a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. Ponto final. Deus disse, eu creio e acabou a história. Ponto final. É assim que Deus quer que a gente viva. Porque é assim que Jesus vivia. Você está comigo, irmãos? Então, 2 princípios aqui que aqueles que pretendem, amém? 2 princípios que aqueles que pretendem, aqueles que desejam viver a plenitude das Escrituras precisam estar firmados. Tem muitos outros, mas eu trouxe 2 princípios para você, para ficar fácil de você gravar. Tá bom? 2 só. 2 princípios. Deus não mente. Deus não mente. Irmãos, pode acontecer o que for, Deus não mente. Não mente. Ele não mente, ele não pode mentir. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Ele não mente. Ah, mas eu estou sentindo isso. Deus não mente. Ah, mas me falaram aquilo, mas falaram isso, aquilo. Deus não mente. O que é que a Bíblia fala? Então, fica com a palavra. Porque Deus não mente. Tem um bando de mentirosos por aí. Esse não é o meu pai. O meu pai, ele cumpre, ele vela sobre a palavra dele para a cumprir. Amém, irmãos? Vamos antes do segundo princípio. Olha só o que Hebreus 6:18 eu trouxe na NTLH, melhor dizendo, NTLH. Hebreus 6:18 diz assim: portanto, há 2 coisas que não podem ser mudadas, e a respeito delas, Deus não pode mentir. Amém? Ele não pode mentir. Aquilo que Deus falou para você está valendo e ponto final. Não importa o que você sinta, não importa o que disseram para você hoje cedo, ontem, o que vão dizer para você amanhã, Deus não mente. Ele não mente, ele não muda. Amém, irmãos? O segundo princípio bíblico, irmãos, que precisa estar firmado dentro de nós é: o diabo é mentiroso. O primeiro é Deus não mente. Ele não pode mentir. O segundo é: o diabo é mentiroso. Mentir faz parte da sua natureza. Jesus, ele fala lá em João 8:44. Aqui o capítulo de João, o contexto aqui do capítulo de João é o quê? Se você começar lá no versículo 1, João 8:1, são os escribas e os fariseus tentando pegar Jesus numa emboscada. Trazem a mulher que foi pega em adultério e aí vamos ver o que ele vai fazer. E aí Jesus sabiamente sai daquilo ali. Aí lá no versículo 12, Jesus começa a dizer que ele é a luz do mundo. E quem está nele não anda em trevas. E aí o pau começa a quebrar, porque eles começam a indagar Jesus e Jesus começa, irmãos, a questionar a lei deles, a botar a lei deles no bolso. Amém? E aí, irmãos, quando chega lá no 21, Jesus então vai defender a missão dele e a autoridade dele. E ele chega a dizer: vocês acreditam nisso, nisso e nisso, mas aquilo que eu falo para vocês é mentira. Vocês não têm coragem de acreditar? Estou falando com as minhas palavras, mas depois você lê na sua casa. Amém, irmãos?
Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que muitas vezes a gente não quer acreditar no que a Bíblia fala, mas naquilo que o cão está dizendo, a gente acredita. Não é verdade? Você está posicionado, você está em oração, você está em confissão da palavra. Aí parece que as coisas, irmãos, ficaram mais difíceis. Aí você aí o diabo começa a vir com sugestões. E muitas vezes, irmãos, a gente dá atenção para a sugestão dele. E de repente, irmãos, aquela posição que nós estávamos, a gente começa a enfraquecer naquela posição. E começa a dar passinho para trás, passinho para trás. Daqui a pouco, quando você vê, você já perdeu o território. Não venha me dizer que não é assim, porque é. Amém? E a palavra de Deus está vindo hoje, para mim e para você, para a gente não sair, irmãos, da nossa posição, independente de. Porque essa é a posição que Deus deseja que nós estejamos. Sabe, irmãos, como Deus quer que eu e você entremos em 2025 investidos de autoridade, cheios de autoridade. Amém, irmãos? Com o nosso nariz empinado, entende? E certos que temos o rei na barriga, porque temos mesmo. E somos os únicos que temos, inclusive. Quem? A igreja. Mas não empina seu nariz para os outros, não. É para o cão mesmo, tá? Que eu estou falando. Para as obras de Satanás. Para aquilo que está vindo contra você. Amém, irmãos? Então aqui, Jesus, lá no 44, dentro desse rolê todo aí que eu te falei, olha só o que ele fala lá no 44 para os escribas e os fariseus. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quantas vezes, irmãos, eu estou em casa, estava em casa, ou até hoje estou em casa, uma sugestão vem: vou matar sua filha. Liga para a escola. Sua filha hoje não volta da escola. Já já você vai receber um telefonema da escola dizendo que a sua filha, no meio de tantas outras crianças, foi assassinada, foi violentada. Aí sabe qual é a minha resposta? Você é mentiroso, pai da mentira, você não fala a verdade, você nunca se firmou na verdade. Tudo que você fala é mentira. Sai de reto, Satanás. Pai, muito obrigada, porque sobre a minha filha está a sua mão. Ao redor dela estão os seus anjos. Obrigada, Pai, porque já já eu vou buscar minha filha na escola. Vou chegar lá e ela vai me dar aquele abraço que ela me dá todos os dias. Você pensa, irmãos, que eu vou ficar desesperada em casa? Perder meu sono, meu juízo? Ou vou ligar para dar conversa para o cão? Não. Não vou perder meu tempo. Por quê? Porque ele é mentiroso. Então, eu e você não devemos, irmãos, acreditar nas mentiras do diabo. Para de viver assombrado, para de viver assombrada. Tudo fica desesperado, tudo fica desesperada. Não estou falando, irmãos, para você ser desequilibrado. Não estou falando para você ser, sabe, alienado. Não estou falando isso, mas eu estou te dizendo que você precisa deixar de ser manipulado pelo diabo. E uma das formas que o diabo manipula os filhos de Deus é por meio do pensamento. Você pensa tudo o que ele quer. Daqui a pouco você está tendo taquicardia por causa do desespero da sugestão que ele te soprou. Irmãos, quem vive dentro disso está acreditando num mentiroso. Mentiroso. Amém? Então aqui a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo, ele profere mentira. E quando ele faz isso, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Quantas vezes eu sinto um sintoma no meu corpo, ou você sente um sintoma no seu corpo, pronto, começa a conversa. Não é verdade? E se você der assunto, a conversa vai longe. É só você cortar o mal pela raiz. E daqui a pouco você vai infartar. E está com isso, está com aquilo, está com aquilo outro. Aí você fala, você é mentiroso, pai da mentira, nunca se firma na verdade. Pai, muito obrigada porque eu tenho saúde divina. Obrigada porque o sozo do Senhor está em mim. Proteção, saúde divina, cura, libertação. Declara a palavra, irmãos. Amém? Aleluia. E aqui, vamos lá. Então, ele é mentiroso. Então, voltando aqui.
2 princípios bíblicos. Deus não mente. O segundo, o diabo é mentiroso. Amém, irmãos? Glória a Deus. E para que eu e você, a gente viva essa autoridade, para que a gente possa exercer essa autoridade, eu e você precisamos fortalecer a nossa fé. Irmãos, essa vida que a gente ouve pessoas falarem, ministros que a gente admira, pessoas que a gente ama, que a gente admira, que nós vemos o resultado da palavra nas suas vidas, esse tipo de vida, esse tipo de estilo de vida não cai do céu. Não se conquista, irmãos, por osmose, você dormindo com a Bíblia embaixo do seu travesseiro. Sinto muito lhe falar, não é assim. Jesus falou que o reino de Deus ele é tomado por esforço. Eu e você, querido, nós precisamos nos esforçar. Ah, Michela, todas as vezes que você está orando, você está gostando? Claro que não. Óbvio que não. Todas as vezes que eu acordo para orar, ou sei lá, eu tiro meu tempo para orar, eu estou indo felizona, amarradona? Claro que não, irmãos. Tem dias que eu vou. Felizona. Tem dias que você sente algo diferente, não é verdade? Tem dia que você é quase arrebatado para o teu quarto. Você está no corredor da tua casa, parece que você se vê no seu quarto. Algo te puxando, te atraindo. Outros dias você vai se arrastando mesmo. Não interessa, mas vai. Quem estava no curso de oração? Levanta a mão. Lembra do pastor Humberto? Lembra dele falando isso? Então, o que é isso? Falando para vocês que não estavam lá, que estão aqui. Ele se levando para o lugar de oração. Por quê, irmãos? Porque a sua carne não quer que você ore. A sua carne quer te ver todo lascado, todo desgracento. Entendeu? Porque a sua carne milita contra o seu espírito. Você dorme com o inimigo todo santo dia. Que é a maldita da carne. Você está me entendendo? Então, ela tende para o pecado. É assim. Por quê? Não sei. Pergunta para Deus quando chegar no céu. Você está entendendo? Mas é assim, mas só que dentro de você tem um espírito que a Bíblia chama de recriado. Que ele se sobrepõe à carne, ele se sobrepõe aos desejos dela, ele se sobrepõe à alma. Mas para que ele se sobreponha a tudo isso, você precisa fortalecê-lo. Você que faz isso. Amém? Então fortaleça a sua fé. Romanos 10, 17, a Bíblia diz: e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Olha só, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Não é qualquer pregação não, tá? Porque a fé contrária também chega. É só você ficar ouvindo besteira. Que você vai ficar cheio de fé contrária. Você está comigo? Então, e assim a fé vem. Agora olha para mim, irmãos. Olha só, a fé não vem. A fé vem. Você já tem fé dentro de você. Deus, ele já dividiu. Deus, ele já compartilhou uma medida de fé com cada um de nós. E essa fé que ele compartilhou comigo e com você, que é a fé do tipo dele, a própria fé do tipo de Deus, ela está dentro de você. E à medida que você escuta, ela vem. Ela cresce. Ela se expande. Aquilo que já está dentro. Então, a fé vem. Pelo ouvir, e não ouvir bobagem, ouvir a pregação. Então, por isso que eu te falei lá no início, que pegue áreas da sua vida que você percebe fragilidades e comece a ouvir sobre aquilo. Pegue livros e comece a ler sobre aquilo. Dê tempo de exposição para que a fé venha e cresça e tome consistência nessas áreas da sua vida. Por quê? Porque se eu ouço sobre cura, fé vem. Se eu ouço sobre prosperidade, fé vem. Sobre aquilo que eu estou me expondo, sobre aquilo que eu estou ouvindo. Amém? Qual é a necessidade que você percebe que você precisa? É sobre família? Ouça ministrações sobre família. Leia sobre família. Fé vai vir. E o diabo não vai ficar fazendo graça na sua casa. Amém, irmãos? Aleluia. Você está feliz por estar ouvindo essa palavra no final de ano? Na última quinta-feira do ano? Está feliz? Amém, aleluia. Eu também estou.
Amém? Estou muito feliz. 2 Coríntios 4,13, a Bíblia vai dizer, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Olha só, a fé tem um espírito. Espírito da fé. Qual é o espírito da fé, irmãos? É crer com o coração e falar com a boca. Então, eu estou falando para você, fortaleça a sua fé. Uma forma de você fortalecer a sua fé é você crer com o coração e falar com a sua boca para que o seu ouvido ouça. E pode ser que quando o seu ouvido ouvir, a sua mente vai rir da sua cara e te chamar de maluco. Já aconteceu isso com você? Comigo acontece sempre. Porque eu fico falando onde eu vou pisar, eu fico falando quanto eu vou administrar. Eu falo. E aí, o meu ouvido ouve, a minha mente buga, e ela diz para mim que eu sou maluca. Aí eu vou e falo mais forte ainda. Aí eu vou e falo num tom mais alto ainda. Você está comigo? Aleluia. Então, a fé vem pelo ouvir, amém, irmãos? E o ouvir a pregação, tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Como está escrito, eu criei, por isso falei. Amém? Fale, irmãos, mas fale naquilo que você creia. Fale daquilo que você creia. Como eu sempre gosto de falar, você não é papagaio. Amém? Você não é um papagaio gospel. Então, fale daquilo que você crê. Amém? E quem vai identificar o nível de fé que você está é você mesmo. O que eu sei é que a Bíblia ensina cada um a andar segundo a fé que já alcançou. E o que eu vejo são as pessoas repetindo aquilo que outros que admiram estão falando. O que eu vejo são pessoas não reconhecendo o nível de fé que estão e se lascando lá na frente. Você está comigo? Então, identifique o nível de fé que você esteja. Não tenha vergonha, não tenha problema com isso. Por quê? Porque você só vai chegar nos níveis de fé que você admira, de pessoas que você admira, se você passar por todas as estações. Amém, irmãos? Então, o quanto antes você reconhecer, eu achei que eu tivesse essa fé aí, mas não tem não. Correr lá para o seu lugar de oração e começar, a correr atrás do prejuízo. A fé vem pelo ouvir a palavra. Criei, por isso falei. Então, você ouve, crê, fala. Ouve, crê, fala. Ouve, crê e fala. E isso vai se agigantando dentro de você. Para de ficar se igualando às pessoas. Para de ficar se comparando às pessoas. Isso nada mais é do que identidade mal formada. Você está entendendo? Quem não tem identidade, irmãos, fica sempre se comparando com o outro. Fica sempre numa corrida. Eu nem sei porque eu estou entrando nesse assunto, porque eu tenho uma coisa para falar aqui. Mas vamos lá. Quem não tem identidade bem firmada nele, na rocha, fica sempre numa corrida, numa disputa com ela mesma. Se fulano está falando isso, eu tenho que falar também. Se fulano prega assim, eu tenho que pregar também. Se fulano isso, aquilo outro, eu tenho que também. Você tem que sentar. Você tem que identificar qual é a sua estação. Você tem que identificar o nível de fé que você está e andar segundo a fé que você já alcançou. Porque senão tu não vai chegar a canto nenhum. É isso que vai acontecer com você. Porque hoje eu vejo gente que não está em canto nenhum. Está me entendendo? Hoje eu vejo pessoas que não estão em canto nenhum, que não chegou em canto nenhum, mas que no passado fazia, acontecia, e Deus, irmão, não está nessa conversinha fiada aí, não. Deus gosta de consistência. Faça chuva, faça sol, você no mesmo lugar. Faça chuva, faça sol, você confessando as mesmas coisas, até você ter uma nota de vitória para pular a tua confissão para outra coisa. Amém? Aleluia. Romanos 12, lá no 1, a Bíblia vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Estou falando o quê? Para você e eu fortalecermos a nossa fé.
Uma outra forma, renovando a nossa mente. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ei, Deus tem uma boa, agradável e perfeita vontade para você. Priscila, vai lá em cima, por favor, porque eu já estou terminando, e pega a Esté para mim, por favor. Você está me entendendo, irmãos? Existe uma vontade boa, perfeita e agradável. E para que eu e você experimentemos dessa vontade de Deus, nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra. E aí eu volto a falar aquilo que eu falei para você ainda há pouco. Irmãos, qual é a área na sua vida que você percebe que você precisa fortalecê-la? Porque, deixa eu te falar, quem está em guerra, ele olha os pontos fracos e ele fortalece os pontos fracos para que o inimigo não entre. Quem está em guerra, irmãos, não vive uma vida de bosque, não. Andando no bosque. Lá, sabe, chapeuzinho vermelho? Não anda assim, não. Quem está em guerra, irmãos, essa pessoa, ela anda, centrado. O olho dela está fixo no alvo dela e, os sentidos dela são mais aguçados. Para que ela possa perceber a sua volta sem nem tirar o olho do alvo. Eu estou em guerra, Michela, tá. Sabe com quem? Com você mesmo. Com a sua mente. Amém? A nossa guerra, irmãos, a nossa luta é a de posicionamento. E o seu maior inimigo é você mesmo, porque até o cão de Jesus já acabou com ele. Amém? Ele não tem criatividade. São as mesmas artimanhas o tempo inteiro com todo mundo. São as mesmas coisas. A gente já falou sobre isso em ministrações anteriores, passadas. São as mesmas, irmãos, as mesmas. Há mais de 2000 anos, ele vem derrubando o homem nas mesmas coisas. E o que mais me choca, o que mais me espanta é que a gente cai. Por quê? Porque já está aqui todas as artimanhas, tudo que ele faz, o modo que ele opera. Então, o que é sábio eu e você fazer? Fortalecermos as nossas bases. Não andar distraído no mundo, não andar, irmãos, como emocionados no mundo. Amém? Então, aqui, a Bíblia vai dizer, não vos conformeis com esse século. Amém, irmãos? Renove sua mente. Renova a sua mente. Amém? Uma outra forma também de nós andarmos investidos dessa autoridade, fortalecendo o nosso espírito, que é o nosso homem interior. A Bíblia vai dizer, lá em 2 Coríntios 4, lá no 16, do 16 ao 18, o apóstolo Paulo fala algo que eu amo demais. Ele vai falar, por isso não desanimamos, mesmo que o nosso homem, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não é isso que ele fala? E aí ele vai falar, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Por quê? Porque as que se veem são temporais, são passageiras. Mas as que não se veem são eternas, irmãos. O que é isso? Somos eu e você fortalecermos o nosso espírito. Somos eu e você fortalecermos a nossa fé. Somos eu e você sabermos que não vou desanimar. Pelo contrário, mesmo que o meu homem exterior se corrompa, ele envelheça, aconteçam coisas no meu lado externo, contudo, o meu homem interior, o meu eu verdadeiro se renova de dia em dia. E aí eu não vou me atentar para aquilo que eu estou vendo. Eu não vou colocar o meu olhar naquilo que eu estou vendo. Eu não vou me atentar naquilo que eu estou sentindo, irmãos. Por quê? Porque tudo isso é passageiro. Tudo isso é passageiro. Amém? Existe uma verdade sobre a minha vida. E eu não vou andar segundo as realidades do mundo, mas sim segundo a verdade da palavra de Deus.
Judas 1:20 vai dizer: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, de que maneira? Orando no Espírito. Então, eu oro no Espírito, fortaleço meu homem interior, edifico-me na fé. Eu oro no Espírito, fortaleço meu homem interior, edifico-me na fé. Lá em Efésios 5:18, o apóstolo Paulo vai falar: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há o quê? Dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Somos nós que nos enchemos. Enchei-vos do Espírito. Então, o que é isso? Somos eu e você fortalecermos a nossa fé e fortalecermos o nosso homem interior. Amém? Lá em Mateus, voltando para Mateus 28, no 18, eu vou ler do 18 ao 20. O Ministério de Música pode vir, por favor? Mateus 28, a partir do 18, diz assim: Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, aqui nós temos promessas e mais promessas, irmãos. Nós vimos promessas e mais promessas. Nós vimos aqui que Jesus dizendo: olha, eu vou estar com vocês todos os dias. Todos os dias eu vou estar com vocês. E aí eu quero trazer para você essa palavra autoridade. Autoridade é poder de escolha. Autoridade é liberdade de fazer como se quer. Autoridade é licença, permissão. Autoridade é poder físico, mas também poder mental. Autoridade é habilidade ou força com o qual alguém é dotado, que ele possui ou exercita. O poder da autoridade, influência, e do direito, privilégio. A autoridade é o poder de reger ou governar. O poder de alguém a quem a vontade e as ordens devem ser obedecidas pelos outros. Pode trazer Esther aqui, porque eu vou declarar cura sobre os ouvidos dela, porque a autoridade é o poder de alguém de quem a vontade e as ordens devem ser obedecidas. Então, inflamação de ouvido tem um nome, mas o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. Então, a autoridade é o poder daquele cujas ordens precisam ser obedecidas. E a inflamação, ela precisa ser obedecida não por minha causa, mas por causa do nome que está acima de todo nome. Mas por causa da autoridade que aquele que possui o nome diz. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Inflamação, você tem um nome, mas o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. Recue agora. Agora mesmo. Desapareça agora, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada. Corpo alinhado, em nome de Jesus. Ouvidos alinhados, em nome de Jesus. Tímpano alinhado, perfeito. Todo o aparelho auditivo, perfeito, livre de toda inflamação, livre de toda infecção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, pela cura da Esther. Nós te damos o louvor pela cura dela. Sarada do alto da cabeça à planta dos pés. Sarada em nome de Jesus. Sem nenhum sintoma mais. Sem nenhum sintoma mais. Aleluia, aleluia. Sarada do alto da cabeça à planta dos pés. Obrigada, Senhor, porque a sua palavra é a verdade. Acima de toda a realidade humana, acima de todo diagnóstico, a sua palavra é a verdade. E é nela que nós confiamos, Pai. Obrigada, sarada, sarada. Obrigada pela cura da Esther. Ela é sarada, ela é sarada.
Obrigada, Pai. Bem-estar, bem-estar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, eu quero terminar lendo para você uma profecia do irmão Reagan. Ele proferiu essa profecia numa formatura do Rema em 1979, há 45 anos atrás. Eu estava orando hoje no meu quarto e o Espírito Santo me trouxe essa profecia, a lembrança essa profecia. A primeira vez que eu ouvi essa profecia, por incrível que pareça, não foi aqui no Brasil, foi lá no Rema. Foi a primeira vez. No ano de 2013, eu tive a oportunidade de ir na Rema Bible Church. E eu estava lá, e as pessoas, quando eu voltei, me perguntaram, foram 9 dias, e eu, sinceramente, aconselho você a se programar para ir até lá. É uma experiência única. Uma experiência que eu acho que todos nós, principalmente nós que somos do Verbo da Vida, deveríamos ter. Então se organize para você ir até lá. E eu estava lá, foram 9 dias de evento e todos os 9 dias muito impactantes. E quando eu voltei para o Brasil, as pessoas começaram a me perguntar: Michela, o que mais foi impactante lá para você? Existiram vários momentos. Mas para mim, irmãos, o que mais me impressionou foi no dia em que nós estávamos orando. O globo que o irmão Reagan, ele sempre orava, desceu. É um globo gigantesco que tem no teto, ele desce. Ele descia quando ele ia orar pelas nações. Ele desce. E aquele globo ficou ali e nós começamos. E antes disso, aí desceu o globo e eles colocaram, né, um vídeo dele. E logo depois colocaram essa profecia na voz do irmão Reagan, porque ela foi gravada. E eu lembro que nós nos ajoelhamos para orar. Irmãos, eu quicava. O meu corpo chacoalhava. Eu tremia. Meu corpo chacoalhava. E enquanto ele falava, enquanto a voz dele, o vídeo da voz dele falando sobre essa profecia passava. E eu lembro que eu falei assim: Senhor, o que é isso? Tiveram cultos aqui, Pai, poderosos demais, mas nenhum deles eu percebi esse nível de unção. O que é isso? Ele nem está aqui. E aí o Senhor falou lá dentro do meu coração: sabe, filho, o que é isso? O poder de um legado. O poder de um legado. Eu estou soltando essa para você só porque eu tenho meditado sobre o legado. Já eu trago para você. Mas é só para você começar a pensar. Vá lá no dicionário, veja o que significa a palavra legado. O poder de um legado. Ele não está aqui, mas onde o nome dele for mencionado, eu o honrarei, independente dos anos que passarem. Eu honrarei a vida que ele teve, a vida de obediência que ele teve, o zelo que ele teve. Eu vou honrar o legado dele para sempre. O poder de um legado. E olha, escuta bem a profecia. Que som é esse? Que som é esse que eu escuto? É o som de muitos pés. É o som de pés formosos. É o som de pés indo adiante com boas novas. Quem são esses que fazem esse som quando eles vêm? Quando eles vão marchando? Quem são esses? Eis, são aqueles escolhidos pelo Senhor, chamados por Deus, equipados pelo Espírito. Esses são aqueles que foram livres das ciladas dos inimigos e foram enviados para libertar os homens. Esses são aqueles que têm a história de liberdade, história da glória de Deus. Quem são aqueles que avançam e crescem em número? Quem são esses?
São aqueles que conhecem o seu Deus. São aqueles que conhecem a palavra de Deus. O nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Aqueles que sabem como usar esse nome. Quebram o poder das trevas sobre as vidas, as mentes, os corpos, os espíritos e os liberta. Esses são aqueles com a mensagem de libertação, a mensagem de cura, a mensagem de vitória, a mensagem de Deus. Quem são esses? De onde eles vêm? Para onde estão indo? Eles vêm do centro do Pai, da mão direita de Deus. O Senhor mesmo, que está acima de todas as coisas, deu dons aos homens. O Senhor mesmo, quando foi assunto aos céus, deu dons aos homens, alguns como apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e outros pastores e mestres. Eles vêm do trono de Deus, da mão direita de autoridade. Para onde estão indo? Estão indo para todas as partes da terra, para os famintos pelo pão verdadeiro da vida. Eles clamam por ajuda. Estão indo pelo mundo para proclamar a verdade e fazer o trabalho que Deus os chamou para fazer. Amém, irmãos? Quem são esses? Você pode dizer, esse sou eu? Quem são esses? Quem são esses que carregam a palavra de vitória? Você pode ficar de pé. Quem são esses que carregam a palavra de vida? Quem são esses que carregam palavra de cura, palavra de libertação? Quem são esses?